Bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, cujo tema geral é Vivendo no Amor de Deus, baseado nas cartas de João. E o nosso tema de hoje é a lição número 6, Qual é o problema com o mundo? Eu tenho certeza que este tema nos enriquecerá nesta manhã de estudos, com a graça de Deus, com a unção de Deus, e nós vamos sair mais fortes e mais enriquecidos em nossa vida espiritual. Nosso texto básico se encontra em 1 João 2, de 15 a 17, nós vamos lê-lo daqui a pouquinho. Eu te convido a orar, pedir a bênção de Deus para o nosso estudo, para que o Senhor venha falar por nosso intermédio e durante esse momento que nós passarmos juntos, você também fique em oração para Deus falar particularmente com você, com as suas necessidades. E se você quiser deixar um comentário, colocar alguma dúvida ou fazer alguma sugestão, eu fico muito feliz e agradecida. Então eu te convido agora a orar. Pai de amor, nesta manhã nós estamos na Tua presença com esse novo tema. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada um que está vendo este vídeo, em qualquer lugar, em qualquer momento, que o Senhor possa falar a esse coração de uma maneira toda especial. Senhor, nós queremos receber do Senhor toda unção especial para nós transmitirmos esta palavra com clareza, com fidelidade. Eu agradeço as Tuas bênçãos e peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o nosso texto básico que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 2, os versículos de 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós destacamos como nosso versículo-chave o versículo 15 desse texto lido. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus nos abençoe. Amém. O alvo desta lição é compreender o verdadeiro sentido da palavra mundo nestas passagens, né? Inclusive e especialmente nesta lida agora, e a sua implicação para o nosso aluno, orientando você a fazer a vontade de Deus. E nós desejamos que após esta lição você seja capaz de compreender, então, o verdadeiro sentido da palavra mundo e sentir, querer desapegar-se das coisas do mundo e responder positivamente à ordem de não amar as coisas do mundo. Será de que o apóstolo está falando? No mundo atual, né, nos dias atuais, há tantos sentidos para a palavra mundo que nós precisamos realmente entender o contexto e o sentido que o apóstolo quer dar a esta palavra nos seus escritos. Na semana passada, nós consideramos a possibilidade de andar na luz com o Deus que é perfeita santidade, né? A verdadeira luz. Nós não podemos deixar o pecado entrar em nossas vidas com o risco de vivermos
em trevas. Nós queremos obedecer a Deus em cada aspecto da nossa existência, não é mesmo? É um desejo genuíno no coração do cristão. E na nossa lição de hoje, João nos mostra que se vamos amar a Deus, nós não podemos também amar o mundo. Mas o que João quer dizer com a palavra mundo? Nós trouxemos para vocês um slide que traz aqui os sentidos que podem ter a palavra mundo nesses contextos bíblicos, né? Nós vamos ver a definição do termo mundo, que às vezes vai aparecer como universo, às vezes vai ter o sentido do mundo, o coletivo dos seres humanos que nele habitam, e às vezes o termo mundo será oposição a Deus, um sistema de oposição a Deus. Então, ao estudarmos o tema mundo, é muito importante que nós saibamos distinguir o uso dessa palavra na Bíblia. Então, o primeiro sentido, que é o sentido do universo, nós vamos ver lá em Atos 17, 24, um versículo que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então, aqui, naturalmente, o escritor de Atos, né, o apóstolo Lucas, ele é referente a um universo bonito, um mundo bonito criado por Deus, o planeta, né, as coisas, a criação de Deus. E também lá em João, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: o verbo, se referindo a Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Aqui também está falando do mundo planeta, do mundo criação, do mundo universo. Depois, o contexto de seres humanos. Sendo o homem a parte mais importante e significativa do universo, a palavra mundo é mais usada para significar a humanidade, como eu disse. Foi este mundo de homens e mulheres, de carne e sangue, que Deus amou, né? Como foi dito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, quer dizer, todos os seres humanos, para o qual enviou o seu Filho, para que o mundo creia, né? Então, aqui também haverá momentos, né, que esse termo mundo se referirá aos seres humanos. E o mundo em oposição a Deus. O mundo que Deus criou para revertir a sua glória está em rebelião contra Deus. Ele saiu dos propósitos de Deus para ele. Por causa do pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo com as suas consequências desastrosas. E agora é um mundo desordenado, confuso e licencioso que jaz no maligno, conforme a primeira carta de João 5:19. Por causa disso, o Novo Testamento, frequentemente, lá no Novo Testamento, a palavra mundo, cosmos, tem um significado sinistro. É dito que Paulo recebeu uma revelação especial a respeito da igreja, enquanto o evangelista João recebeu uma revelação especial a respeito da natureza do mundo. Então, cosmos é uma palavra peculiar de João, que a emprega 105 vezes nos seus escritos. Então, nós estamos entendendo aqui que o sentido mais comum que João vai dar é esse sistema de oposição a Deus. Nós, evangélicos, cremos no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus. E nós vamos ver, nesse segundo tópico, a atitude do mundo para com Deus triuno. Para com Deus Pai. Nós vemos lá em 1 Coríntios 1:21, o apóstolo Paulo dizendo que o mundo não o conheceu. Não conhece Deus Pai, não conhece seus propósitos, não conhece os seus desafios para a humanidade. Então, o mundo não o conheceu. Para com Cristo, né, Deus Filho, o mundo o odeia. Isso, o próprio João, no seu evangelho, diz assim, Jesus dizendo, né, através aqui do evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É claro que Deus está falando aqui
né, para nós, que Jesus Cristo está afirmando para nós, que o mundo, o sistema, não se adequa, não combina, né, com os propósitos de Deus. E também temos outro versículo em João 7,7 que diz o mesmo sentido. E para com o Deus Espírito Santo, o mundo não pode receber o Espírito, conforme João 14,17. Assim, descobrimos que a atitude do mundo para com Deus é de oposição. A amizade do mundo é inimiga de Deus. É por causa disso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, né? E depois lá em João 16,33, eu venci o mundo. É bom notar que a atitude de Deus para com o mundo é inflexível. O mundo está sob o julgamento de Deus. Chegou o momento de ser julgado este mundo, disse Jesus. E agora o seu príncipe será expulso. Está lá em João 12,31. Quando João se refere ao poder por trás do mundo, ele o descreve como príncipe do mundo. Em João 12,31, em 14,30, em 16,11, depois vocês podem ver e conferir com calma. E na primeira carta de João 5,19, ele afirma que o poder secreto de todo o sistema deste mundo é Satanás, que está preparando o seu mundo para concretizar o seu grande objetivo, que é o reino do anticristo, né? Que será instaurado antes da volta de Jesus. Então, há toda uma oposição a Deus, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Como pode vir a combinar, a ser do mesmo interesse e propósito deste mundo? Não tem como, né? O mundo, quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, porque os seus valores, seus conceitos, seus princípios, seus propósitos nunca combinam. E o terceiro tópico desta lição de hoje, nós vamos ver os dominantes deste mundo. Engraçado que as coisas em si mesmas, elas não são boas ou más, elas são neutras, né? O nosso olhar é que vai modificar essas coisas. E na primeira carta de João 2,15-16, que nós lemos no início, João nessa epístola começa a descrever tudo que há no mundo e que não presta. Há coisas neste mundo, vamos lembrar o sentido do mundo que João dá, o mundo como oposição a Deus, né? Então, naturalmente, João não está pensando em coisas como dinheiro ou posses que são moralmente neutros. O dinheiro, ele pode ser uma coisa boa, ele pode ser uma coisa má, depende de quem usa, depende para que o usa, e assim os bens e demais coisas. Mas ele está falando das nossas atitudes para com essas coisas. São as nossas reações internas para com o ambiente lá fora. Como Jesus disse, o que sai do homem, isso é o que contamina, é o que está dentro da gente. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição e muitos males. Ora, todos estes males vêm de dentro e aí sim ele contamina o homem. Está lá em Marcos 7, de 20 a 33. E este é o motivo, porque nós não devemos amar o mundo. E João destaca 3 áreas. Na versão que nós lemos inicialmente, está a palavra ambição. E em muitas versões bíblicas nós vamos achar uma palavra bonita, difícil, concupiscência, que na verdade significa ambição ou desejo desmedido, exagerado. Então ele cita 3 dominantes desse mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses são fatores dominantes nesse mundo. Então a concupiscência da carne é o apetite pela satisfação das paixões carnais, do corpo, da vontade da nossa carne. Os apetites físicos não são pecaminosos em si mesmos. Como eu disse, Deus nos deu esses apetites para a comida, para o sono, para o sexo, que são bons e Ele pode santificá-los.
A comida, por exemplo. O apetite para a comida pode ser santificado e se tornar um motivo de gratidão a Deus. Essa é a razão porque nós damos graças a Deus antes de comer. Satanás pode degradar esse apetite, desvirtuando para a impulsividade, para a gula, né? E que traz para nós tantas coisas ruins. Então todos nós temos que ter controle, autocontrole nesta área, né? No sono, por exemplo, esse sono é necessário porque glorifiquemos ao Senhor com o nosso corpo. Mas Satanás pega esse apetite e o deprime para a preguiça, ou muitas vezes para a insônia. Quantos crentes ficam na cama com preguiça, em vez de se dispor a fazer a vontade de Deus, a procurar a sua riqueza espiritual, a sua edificação, né? O sexo, por exemplo, a satisfação do apetite sexual dentro dos limites do casamento pode ser santificada por Deus como a expressão do dom precioso do amor humano. Foi Deus quem criou, foi Deus quem nos deu. Mas quando usado da maneira errada, ele não glorifica a Deus. Pelo contrário, né? Há consequências extremamente desastrosas. Como o mundo tem deturpado esse dom tão precioso, né? E até no meio da igreja, tantos crentes estão seguindo o padrão do mundo. Não há dúvida que o grande Deus deste século é o Deus do sexo, que em nada glorifica a Deus e resulta, como eu disse, em tantas tragédias e famílias totalmente destruídas. Aqui o sexo também como sensualidade, né, como exagero nas demonstrações ou na maneira de usufruir essas coisas tão lindas que Deus colocou em nós. Então, nós temos que aprender a dizer não para as tentações da carne. A concupiscência dos olhos. Esse é o desejo do superficial, que leva a pessoa a desejar e possuir tudo que é atraente aos seus sentidos físicos. Eu vejo, então eu quero e eu vou conseguir, custe o que custar. Este é o pecado que a mídia explora, essa fraqueza, essa fragilidade. Nós vemos agora o tempo do consumismo, né? Todo mundo tem que ter tudo que está sendo anunciado, tudo que seguidores estão ostentando, aliás, que os influenciadores estão ostentando, os seguidores se convencem de que tem que possuir também, tem que usar também, e são tudo coisas descartáveis, que numa semana está no auge, na outra semana já não serve para nada, e ali vai o dinheiro da pessoa, suado, difícil de ganhar, dividido em não sei quantas prestações para se obter coisas que na verdade nós não precisamos. É incrível, né, quando a gente abre um canal da mídia, quanta propaganda de coisas que a gente não precisa, quantas coisas inventadas tão simples que a gente podia fazer de outra forma ou fazer como sempre fizemos, sem adquirir aqueles produtos, aquela monte de penduricalho, né, que vem encher a nossa vida, a gente não sabe onde guardar dentro da nossa casa, mas não, isso vai despertando essa concupiscência dos olhos e nós vamos cedendo e adquirindo coisas e mais coisas que na verdade não trazem a verdadeira felicidade. Bom, nós vemos isso também antes dessa mídia ser tão provocadora, né? Já lá no Jardim do Éden, Adão e Eva já foram atiçados, né, pela concupiscência dos olhos. Olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, assim entrou o pecado no mundo. Lá em Gênesis 3, 6 e 7, a mulher foi tentada pela concupiscência dos olhos. Acã, vocês lembram quando houve uma guerra, né? O povo recém-saído do Egito, enfrentando as guerras de conquistas, né? Em Josué 7, 20 e 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, cobicei-os e tomei-os. Isso é uma confissão de pecado de Acã. E por causa desse pecado, se você não conhece essa história, vai lá em Josué 7, lê esse capítulo para você tomar conhecimento. Por causa desse pecado de Acã, que começou a concupiscência dos olhos de Israel. Ele cobiçou ouro, ele cobiçou uma roupa bonita que o inimigo estava usando e escondeu-os na sua tenda. E Deus disse que não tomasse nada
nada daqueles inimigos, né, não levasse para casa. E foi por causa disso que Josué e seu exército sofreu derrota pela cidade pequena de Ai. Outro exemplo é Davi. Davi vacilou feio ali, né, com a mulher de Urias, e foi porque ele viu essa mulher que estava tomando banho e era muito bonita, muito formosa, com os olhos, como os olhos de Davi estragaram a sua vida, né? Aquele momento que ele cedeu à concupiscência dos olhos, ele viu, ele cobiçou, ele tomou, ele cometeu adultério com esta pessoa e ainda manda matar o seu marido. Que tragédia é essa história, né, de um homem que é considerado um homem segundo o coração de Deus, relatada lá em 2 Samuel 11 e 12. E é bom lembrar as palavras de Paulo em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Qualquer um de nós está sujeito a cedermos à concupiscência dos olhos. É preciso ter bastante cuidado com os nossos olhos, cuidado por onde os nossos olhos andam passeando. E o terceiro dominante do mundo é a soberba da vida. Uma palavra simples seria orgulho. Vem do fato do homem não aceitar a sua dependência de Deus, o Criador, e agir como se fosse o Senhor e doador da própria vida. Irmãos, quantas pessoas se consideram deuses, se acham imortais, se acham o Todo-Poderoso, se acham acima do bem e do mal. E essas pessoas estão vivenciando e dando todo o espaço para a soberba da vida. Como crentes, muitas vezes nós nos tornamos cegos a esse tipo de pecado. Aquela preocupação com posses materiais, status, boa impressão ou aquele tipo de orgulho que é uma humildade falsa. Há a tendência de, numa conversa, colocar uma frase para nos exaltar. Essa não é a maneira que o verdadeiro crente deve viver. Queridos, nós temos tanta necessidade de reconhecimento como ser humano, reconhecimento do nosso trabalho, reconhecimento da nossa pessoa, mas quando isso fica demasiado extremo, se torna soberba da vida. Se eu preciso o tempo todo me exaltar, se eu preciso o tempo todo dizer algo que realce a minha pessoa, o meu trabalho, aí sim é que vem o pecado da soberba da vida. Só há uma maneira de enfrentar a oposição do mundo em relação a Deus, é fazer a vontade de Deus. Para isso nós precisamos conhecer. E onde nós vamos conhecer? Na palavra. As coisas estão muito interligadas, né? E Deus há de nos dar graça. Nosso quarto tópico se chama Não Ameis o Mundo. Interessante, né, queridos? Não ameis o mundo. Nós estamos falando aqui, né, de algo, de um sistema atraente, sedutor, né, que nos chama para o abismo. Porque é interessante notar que as atrações do mundo não somente não satisfazem, mas não duram muito tempo. Então, nessa época de consumismo, como eu citei, as pessoas adquirem um bem com tanta facilidade que logo ele será descartado. Nos tempos em que as coisas eram mais difíceis, não havia cartão de crédito, não se dividia em várias prestações, as pessoas aguardavam um bom tempo para adquirir algo com o qual elas sonhavam. E quando essa coisa chegava, era tão especial, ela foi tão esperada, que aquilo dava um prazer e durava um bom tempo. Hoje tudo é descartável, né? As coisas passam rápido. Eu me interesso hoje por um produto, passado poucos dias eu já não quero aquilo mais, quero uma coisa mais aperfeiçoada. Um exemplo disso são os nossos celulares, né? A cada ano eles lançam um modelo diferenciado, um modelo mais poderoso, um modelo que tem mais opções, mais tecnologia, e nós vamos descartando esses modelos antigos às custas, às vezes, de grande soma de dinheiro, de gastarmos aquilo que a gente não pode para adquirir, para ter status, para mostrar, para ostentar na frente de outras pessoas. Olha, o apóstolo João diz assim: o mundo passa
bem como a sua concupiscência. Essas coisas passam, não dão satisfação permanente. Porque o crente que é herdeiro da vida eterna, por que ele concentra suas ambições e interesses em algo que é tão passageiro e não dá para confiar? Não faz sentido. Por causa disso, João nos desafia a respeito da maneira como nós estamos vivendo hoje. Irmãos, nós precisamos sempre estar avaliando a nossa vida hoje. Se amarmos o mundo, não podemos amar o Pai. Em outras palavras, João está nos perguntando: de quem você é amigo? Do mundo ou de Deus? Os dois são mutuamente exclusivos como objeto do nosso amor. Se eu quero acompanhar todas as tendências, se eu quero viver sempre na crista da onda, sempre satisfazendo os meus desejos por coisas materiais, por coisas que vão me dar mais presença no mundo, mais destaque, mais status, tem algo errado com a nossa fé. Não combina, não combina. Deus não aprova isso. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não há dúvida que para João, quem faz a vontade de Deus, mostra realmente que ama o Pai. A antítese é clara. O mundo atrai, como eu disse, e seduz tantas pessoas. Elas o amam, seguem seus caminhos, especialmente porque amam a si mesmas e querem se impregnar das coisas do mundo. Olha, nessa época em que vivemos de influenciadores, nós ficamos sempre batendo nessa tecla, né? Quem são essas pessoas que estão recebendo esse título de influenciadores e conquistam tantos seguidores? Quais os valores dessa pessoa? O que elas divulgam, o que elas propõem, o que elas usam, o que elas ostentam? Porque tantos vão atrás destas pessoas? O que elas trazem de bom para a humanidade? O que elas trazem de bom para os seus próprios seguidores? E aqui é uma preocupação muito grande, né, de nossos adolescentes e crianças seguindo influencers que muitas vezes nós não sabemos o seu real objetivo, sua real intenção, e estão passando valores e falando aos nossos filhos, aos nossos netos, o que eles devem fazer ou não devem fazer, o que eles devem usar ou não devem usar, como eles devem proceder. Temos que ter muito cuidado nessas avaliações. Então, nós precisamos, nós que temos um Pai amoroso e que queremos permanecer com esse Pai, nós temos que lhe demonstrar amor, né, pela maneira como nós o obedecemos. Fazer a vontade de Deus é, muitas vezes, se não a maioria, ir na contramão do mundo. O mundo e aqueles que só vivem para o mundo desaparecerão. Mas o Pai e seus filhos obedientes viverão a dependência do Criador e agirão como se fosse o Senhor e doador da própria vida. Isso é terrível quando se trata do mundo, mas quando se trata do nosso Pai Celestial, isso é maravilhoso. Nós não podemos ficar cegos a esse tipo de pecado que é a atração e a sedução das coisas que não fazem sentido, que não dão essência à nossa vida, não dão significado e não fazem com que a gente cumpra a vontade do Senhor. Essa atração desmedida por coisas materiais, por status, por boa impressão, ou tudo que é falso, mas traz aquele brilho, traz aquela imponência. Essa não é a maneira que o crente deve viver. Queridos, nós estamos o tempo todo sendo alertados para isso, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos dê força de vontade para resistir às atrações e às seduções que o mundo nos oferece, né? O problema com o mundo é esse, porque aquilo que atrai, que seduz, não é feito de qualquer forma. Há toda uma estratégia para nos levar, para nos cativar, de tal forma que a gente caia nas suas redes. E isso vai nos afastar do Senhor e nos levar por caminhos de perdição. Eu vou deixar para nós refletirmos o versículo que está em Tiago 4,4. Tiago diz assim: fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora que você compreendeu o significado dessa palavra nesses contextos, você pode dizer para si mesmo: eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amiga de Deus, eu quero ser uma pessoa que tem uma vida cheia de sentido e significado em coisas realmente preciosas, em coisas duradouras, em coisas eternas, não em coisas passageiras, coisa que ladrão rouba, coisa que a ferrugem consome, corrói, né? que apodrece, que desmancha. Não, nós temos valores eternos para serem cultivados, né? Nós temos a compreensão, a luz do entendimento de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, queridos, repense que tipo de vida estamos levando, que tipo de vida, que tipo de rotina temos tido. Será que estamos caminhando por esse ambiente de coisas passageiras, de um mundo de iniquidade, de um mundo de aparências, de um mundo em que se vale pelo que se veste, pelo que se usa? Nós precisamos rever nossos conceitos e apresentar diante de Deus as nossas vidas, a vida da nossa família, e voltarmos a fazer a vontade de Deus e a peneirarmos as coisas que temos vivido, a maneira como temos vivido, se estamos entrando no sistema do mundo, porque estaremos entrando em inimizade com Deus. Eu quero ser amiga de Deus. Eu quero que o tempo todo o Senhor me corrija e me coloque no caminho certo. E a oração do salmista vale para esse tema, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz por caminhos eternos, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossas vidas, de nossas famílias, nos encha da sua vontade, nos dê graça para resistirmos às tentações e continuarmos a nossa caminhada, né, pelo caminho eterno. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma excelente semana. Amém.